A riqueza não resolve. Olá, hoje é dia 31 de outubro, terça-feira, 31 de outubro de 2023. E nós estamos aqui uma vez mais para fazer a gravação dos nossos áudios. Você sabe bem que nós estamos lendo um trecho da Bíblia por dia, um capítulo da Bíblia por dia, e todos os dias deixamos aqui um breve estudo. Hoje falaremos de Isaías, capítulo 23. Hoje é um dia especial. Dia 31 de outubro nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Se você e eu estamos aqui, é porque nós tivemos a Reforma Protestante que nos deu acesso à Escritura, nos deu acesso à Bíblia. Nós tivemos a alegria de ter irmãos lá atrás que entenderam que a justificação só vem pela fé. Antes de eu entrar especificamente no nosso estudo e falar um pouco mais sobre a questão da Reforma, eu gostaria de lembrar a você precisa de um método para a leitura da Bíblia, então compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ler a Bíblia toda em um ano. Eu também deixo aqui alguns links e tenho deixado o livro do Cacau Max, Palavras que Transformam. Compre porque vai edificar a sua vida. Também temos estudos às segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo temos a escola dominical lá na igreja. Domingo de manhã eu estou lá, vá lá me visitar, vai ser um prazer ter você lá. Eu vou começar a nossa leitura e o título do nosso estudo hoje é A Riqueza Não Resolve. Vamos ler Isaías 23, de 1 a 9. Sentença contra Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar, através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito. E a ceifa do Nilo, como a tua renda, Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo, não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta, acaso, a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data dos remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou esses desígnios contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Eu estou lendo na edição Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lembrar rapidamente, eu já disse isso ontem, então hoje vou passar mais rápido. O profeta Isaías, o livro de Isaías, nós temos dois eixos centrais. De um lado, o profeta aponta o juízo contra os reis de Israel e contra Judá, contra Israel e contra Judá. A profecia primeiro atingirá Israel, depois Judá. Além disso, o profeta Isaías também traz palavra de juízo para os povos ao redor de Israel. Ou seja, o juízo não é somente para o povo de Deus, mas para todo o entorno, para toda a terra. Por outro lado, o livro de Isaías tem uma segunda mensagem central, a mensagem de esperança. O profeta acredita profundamente que Deus enviaria um rei da linhagem de Davi para restaurar o trono de Deus. Nós já falamos sobre isso em alguns capítulos, notadamente de 1 a 12, e depois do capítulo 12, do 13 até agora, nós estamos falando das mensagens de juízo a diversas nações, mas você viu que a mensagem de esperança faz parte das mensagens de juízo. Então essa dupla mensagem, primeiro, uma mensagem de juízo, segundo, uma mensagem de graça exercida durante o juízo. Nós também vimos que nos primeiros 39 capítulos acontecem as profecias antes do exílio, e que também até o capítulo 37, Jesus, ou o Messias que há de vir, é tratado como um rei, o rei que assumirá a posição ou a linhagem davídica. Nós falamos tudo isso e eu tenho certeza que se você voltar aí nos estudos, você tem um pouco mais de detalhe. Entre os capítulos 13 a 23, a profecia é estendida a todos os povos ao redor de Israel, como eu já mencionei. Exceção feita o capítulo 22, que nós tratamos ontem, que Isaías volta os seus olhos para a própria Jerusalém. Isso mostra que o juízo vindouro de Deus não acontece somente sobre o seu povo, mas acontece sobre todas as nações, inclusive sobre aquelas nações que Deus usou para julgar o seu povo e que arrogantemente acharam que a força estava nelas mesmas. Também, por outro lado, há sempre o fio de esperança para essas nações. Não há somente a palavra de juízo, mas há também
o fio de esperança para essas nações. Entra em cena no capítulo 23 a profecia contra Tiro, que é uma cidade-estado, que é uma cidade que é portuária. E por que é uma cidade portuária? É uma cidade forjada em riqueza, forjada em comércio. Nós vimos aqui especificamente, no versículo 3, Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Tiro é uma cidade rica pelo comércio que existe. E porque é uma cidade rica que exerce comércio, vai atrair sobre ela uma série de coisas. Vai atrair gente gananciosa, vai atrair gente que quer ganhar dinheiro, vai atrair gente que quer fazer riqueza. E é interessante que, durante o texto, as profecias contra Tiro e Sidom, elas são misturadas. Elas eram duas cidades muito próximas e, obviamente, com uma série de relações, a profecia se estende sobre elas. Ali passa riqueza, ali passa comércio. Tiro, pela sua riqueza, gerava interesse. Ela foi invadida por Alexandre o Grande, mas não acredita-se que essa profecia que aqui está, os eruditos não acreditam que essa profecia que está aqui seja uma declaração da invasão de Alexandre. Ela teve embates contra a Babilônia e contra a Síria. O fato é que Tiro era uma cidade rica, uma cidade do comércio, uma cidade onde diversas pessoas iam aportar em busca de riqueza, em busca de fazer a sua própria vida. E o texto começa dizendo: uivai, navios de Tarsis. Tarsis não é uma cidade, é uma cidade da Espanha. Na verdade, é a cidade espanhola de Tartesso. E ela uiva porque ela não tem onde atracar os navios. Tiro foi destruída. Como Tiro foi destruída, ela está assolada a ponto de não haver ancoradouro. Veja o que o versículo 1 diz: sentença contra Tiro: uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado. De fora de Tiro foi revelado que a cidade está destruída. Os moradores do litoral, os mercadores, é que dizem que Tiro está destruída. E esses mercadores que tanto dependem de Tiro, na verdade agora têm que se calar. Veja o versículo 2. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar. Não há o que falar, não há o que dizer. Tiro está destruída. Tiro, que era a feira das nações, olha o que estava escrito no versículo 3, através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito, a ceifa do Nilo como a tua renda, Tiro, que vieste a ser a feira das nações. E agora, o que acontece? Nós vemos no versículo 4 que eu falei dessa palavra que às vezes mistura Tiro e Sidom. Agora, envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, não eduquei donzelas. Esse versículo é belíssimo. Agora o mar fala. Aquele que é a fonte de riqueza, porque o mar é a fonte da riqueza, é de onde vêm os navios que atracam, ele fala. E ele fala que ele não dá mais a luz. Ele fala que ele não gera mais riqueza. O mar diz: não gero mais riqueza. Não há mais riqueza. Não tive dores de parto. Não dei à luz. Não criei rapazes, não eduquei donzelas. E o mar é controlado por quem? O mar é controlado pelo próprio Deus. E o mar está dando o recado a Tiro: olha, não há mais riqueza, não há mais filhos, não há nada a ser gerado aqui. E o Egito, que é alguém que vai fazer grande parte uma nação que vai fazer grande parte do seu comércio em Tiro, olha o que o versículo 5 diz: quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, os homens vão se angustiar, porque uma fonte importante de riqueza estará acabada. Uma fonte importante de riqueza terá chegado ao seu fim. Especificamente sobre esse versículo 5, no comentário que eu leio, no comentário do Alec Montier, ele diz assim: esse versículo começa com a frase: quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro, significando: quando a notícia chegar ao Egito, eles se torcerão de dor com a notícia que veio de Tiro. O mar ainda está falando, contemplando como o Egito também será perturbado como Tiro foi. A intenção de referência é criar a impressão
da magnitude da desgraça. E especificamente em relação aos versículos 6, passai a Tarsis, oivai, moradores do litoral. Nós já vimos que Tarsis não está em Tiro. Portanto, o que vai acontecer? A cidade que sempre recebeu, agora tem que mandar os seus para serem exilados em Tarsis. Quem gerou riqueza, quem recebeu pessoas, agora as pessoas têm que sair de lá, porque lá não há mais espaço para riqueza. O silêncio da cidade estilhaçada, nos versículos 2 e 3, deu lugar à dor sobre a perda da vida, nos versículos 4 e 5. E agora, a evacuação de refugiados, seguindo, como acontecia com tanta frequência, a busca do lucro, mas agora para a perda, para Tarsis, uma excelente imagem de virada de sorte. Esta é a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos. É jubilosa cuja antiguidade é dos tempos antigos. Essa cidade jubilosa é uma cidade que está caindo. Havia uma imensa vitalidade em Tiro, que a expandiu de uma pequena base para se tornar uma potência de relevância mundial, mas nunca com ambições imperialistas, nunca com a ambição de conquistar terras distantes. Era o comércio, não as conquistas, que guiava os habitantes de Tiro. Não o senhorio, mas o dinheiro. Era o dinheiro que governava os habitantes de Tito. E agora as pessoas estão fugindo, elas estão indo embora. E quem fez isso? O versículo 8 e 9 diz claramente quem fez isso. Quem formou esse desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir toda a soberba e toda a beleza. Denegrir toda a soberba. Nós, como eu falei, comemoramos o dia 31, o aniversário da Reforma Protestante. Lutero foi um dos pais da Reforma e ele foi impactado tremendamente ao ler o texto de Romanos falando que a justificação vem pela fé. À sua época, o catolicismo romano havia vinculado a salvação a um conjunto de indulgências. Nós temos uma série de relatos históricos sobre essa realidade. Lutero vivia um embate contínuo na sua alma, tentando entender como ele poderia agradar a Deus. Ele sempre achava que devia alguma coisa a Deus e isso o perturbava. Até ele ser impactado com a ideia de que o justo viverá pela fé. Eu pedi às meninas que elas coloquem aqui alguns vídeos que foram produzidos pelo Paulo On, que é muito bom, falando dos solas da Reforma. Eu te aconselho a ouvi-los, eles são curtinhos. O catolicismo romano não exerce mais influência que exerceu à época de Lutero. Mas nós continuamos e precisamos continuamente lutar com os nossos deuses falsos. A cidade de Tiro é a cidade que confia na riqueza. Por isso que eu chamei o estudo hoje de A Riqueza Não Resolve. Parece conosco que muitas vezes acredita que a riqueza resolve os nossos problemas. O dinheiro acaba sendo nosso mestre. Me permita ler um breve trecho do Keller em seu livro Deuses Falsos. Paulo diz que a ganância é uma forma de idolatria, Colossenses 3,5, Efésios 5,5. Lucas está nos ensinando a mesma coisa em seu evangelho. Em Lucas 12,15, Jesus diz aos ouvintes, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que é ganância? Nas passagens próximas de Lucas 11:12, Jesus adverte as pessoas sobre a preocupação com as posses. Para Jesus, a ganância não é apenas o amor pelo dinheiro, mas também a ansiedade excessiva por causa dele. Jesus mostra a razão pela qual nossas emoções são tão poderosamente controladas por nossa conta bancária. A vida de um homem não consiste na abundância de bens materiais. Consistir em nossos bens significa ser definido pelo que você possui ou compra. Tiro era definida pela riqueza. Quando nós acreditamos e colocamos nosso projeto de autossalvação na Reforma, Lutero descobriu que o projeto de salvação montado pela Igreja Romana era de indulgências. E Tiro confiava na sua riqueza. Assim como na cidade de Coríntios, os corintos confiavam na sua riqueza. E Jesus vai dizer que a nossa vida não consiste, ela não é formada pela riqueza que nós temos. Nós somos mestres em montar projetos de autossalvação. A grandeza, a riqueza, é um dos projetos de autossalvação mais comuns que nós construímos para nós mesmos. Porque nós ouvimos de forma recorrente que se nós tivermos dinheiro, nós estaremos seguros. A riqueza não resolve, a arrogância não resolve,
A autocomiseração não resolve, olhar para si mesmo como fonte de solução dos problemas não resolve. A única coisa que resolve é Cristo. Isaías é chamado a dar uma palavra de advertência a Tiro. E Tiro, que é uma cidade rica, vai entender, de uma forma bem dolorosa, que a riqueza não resolve. Todos os nossos projetos de autossalvação vão naufragar. Que Deus te abençoe e que te ajude a fixar no único projeto de salvação possível, que é a graça de Cristo Jesus.